Olá! Agora daremos continuidade à aula sobre aspectos relacionados à escolha, falando sobre a possibilidade de erro na escolha de uma profissão, as suas diferentes características e a sua implicação no momento das escolhas. Se o erro for fruto de uma escolha consciente e segura, no sentido de ser realizada através de uma análise dos interesses, habilidades e possibilidades daquele momento em que essa escolha foi feita, e frente ao que era possível ou se apresentou como melhor opção naquele momento para aquela pessoa, por motivos variados, a tolerância à possibilidade do erro, ela torna-se maior e diminui o medo de que este ocorra de novo na escolha no presente ou em escolhas futuras, porque ele é visto de uma maneira mais positiva. Então, ele deixa de ser um erro para ser uma escolha dentro do que foi possível para o momento, assim como será nas demais situações de escolha, no decorrer de toda a vida. No processo de escolha profissional, principalmente se a gente pensar na orientação de carreira e na reopção profissional, pela importância da consideração da trajetória, da sua trajetória profissional, já ser mais concreta, em geral, do que na adolescência, é importante para o orientando a percepção de que existe uma continuidade nas suas escolhas, nem que seja em apenas alguns aspectos. E segundo a Lerma, psicóloga, professora da USP de São Paulo, que trabalha com esse tema, em um artigo dela de 2010, que estará nas referências que serão disponibilizadas no final da aula e que eu lerei agora com vocês. Tá? Então, segundo ela, cabe ao orientador auxiliar no desenvolvimento de uma identidade autorizada, que ela cita Bledger 70, pressupondo um sentido coerente e não fragmentado, um sentimento de continuidade do ser ao longo do tempo e a capacidade de pensar de um modo coeso, em um contínuo temporal, que seria passado, presente e futuro. Ainda segundo a Lerma, no entanto, tal tarefa torna-se cada vez mais difícil, pois no cenário do capitalismo globalizado, novas combinações estão sendo feitas constantemente na sociedade pós-industrial, tornando as representações frágeis e tirando das pessoas uma perspectiva de totalidade. Tem-se diante dos olhos apenas vários fragmentos em constante mudança, os quais colocam em risco os vínculos, enfraquecendo o engajamento em projetos coletivos. Este aspecto da pós-modernidade pode, caso não haja plena consciência dele, desvitalizar a ação e a criatividade. É possível estabelecer um paralelo com a constituição do ser, tal como é descrita por Winnicott. O bebê primeiro se reconhece a partir do olhar da mãe. Não havendo reconhecimento, acredita que a sua ação e que aquilo que ele criou não tem sentido. O bebê acha que foi ele que fracassou e sente-se desvitalizado, sem força para acreditar em sua ação criativa, sem perceber que o ambiente não lhe foi adequado. De modo similar, é o que ocorre quando refletimos sobre a nossa ação e participação social. Na sociedade atual, em que predomina a mecanização, muitas vezes
não se discrimina o sujeito das coisas, chegando-se, às vezes, a um perfil de homem ambíguo, não discriminado e dependente. Citando Harvey, em 1993, ela continua: observa que as transformações vertiginosas do mundo atual fazem com que o homem caia em uma cultura de sobrevivência. O que passa a importar é o momento, o modismo, o passageiro, e isso afeta o homem em sua produção, em seu trabalho, nas organizações e nas próprias políticas organizacionais. Nessa cultura de sobrevivência, utilizando uma referência de Leste, 1983, a Lerman diz que o futuro se desconecta do passado e do presente, impedindo-nos de delinear e representar coerentemente um projeto de vida. Também na citação de Lerman, ainda, Lyotard, em 1998, assinalou que o contrato temporário está suplantando, na prática, as instituições permanentes nos domínios profissionais, nos emocionais, nos sexuais, nos culturais, nos familiares e nos internacionais, bem como nos assuntos políticos, o que poderia anunciar uma próxima crise social e política, dada a perda de continuidade histórica e temporal. A consciência disso tudo, para quem está em um momento de escolha profissional, a consciência desses aspectos do mundo pós-moderno, é essencial, e o papel do orientador nesse processo de reflexão do orientando sobre isso é fundamental, dada a sua complexidade. E continuando com a Lerman, em um momento de caos, a situação requer não um padrão comum, mas sim uma intervenção mais pontual, a qual consiga resgatar o indivíduo envolvido em um processo vertiginoso de incompreensão e de perda de sentido. Isso torna a tarefa do orientador mais complexa, pois ele deve tolerar inúmeros paradoxos. No mundo pós-moderno, a identidade deve constantemente incluir a construção e, ao mesmo tempo, a desconstrução. E o orientador deve buscar a individualização, assim como a diversificação. É preciso também combinar e considerar fatores que outrora eram totalmente diversos e excludentes, mas que no momento não são mais. Recordo o que disse certo aluno da engenharia mecânica, ela continua, né? A área está acabando, agora é só eletrônica. 2 anos depois, nasceu a mecatrônica. Assim sendo, a orientação profissional deve dar maior ênfase não à teoria ou à técnica, mas à busca do desenvolvimento de aportes diferenciados, adequados a populações específicas, revelando modos mais sensíveis de abordar o problema da escolha profissional. Né? E nós estamos falando de um texto escrito em 2010. Era só o começo. E nos exemplifica também como possíveis erros na escolha, entre aspas, é claro, não advêm apenas de modificações em questões internas, mas também de questões externas ao indivíduo que está escolhendo uma profissão, seja no início ou na continuidade da sua carreira. Continuaremos na parte 3 desta aula. Até já!